Palhetas. Distribuição Sinapse. O lugar do morto. (3,15 metros por 6,68 metros). Um enterro em Ornans. Aqui os modelos são baratos. Todo mundo gostaria de aparecer no enterro. 46 personagens, um cachorro. Gustave Courbet. Já posaram o prefeito, que pesa 400 libras, um dos B10 com o nariz vermelho como uma cereja, mas grande em proporção e com 5 polegadas de comprimento. Em torno de uma cova aberta no primeiro plano, vários grupos de personagens. As mulheres, os homens, os eclesiásticos. Museu d'Orsay, Paris. O padre, o juiz de paz, o cruciferário, o tabelião, o adjunto Marley, meus amigos, meu pai, os coroinhas, o coveiro, 2 veteranos da Revolução de 93 com as roupas da época, um cachorro, o morto e seus carregadores, além dos B10, minhas irmãs e outras mulheres. À esquerda, o rochedo do castelo. À direita, a rocha do monte. 2 falésias que dominam Ornans, a cidade natal de Courbet. Ornans, no Franche-Comté, a 25 quilômetros de Besançon, na época com 3.000 habitantes. O rio Loup, ressurgência do rio Doubs, era tido como um rio nascido da montanha. Courbet voltaria com frequência à sua fonte. Aos seus meandros encastrados, às suas paisagens calcárias. Na França, os cemitérios localizados tradicionalmente ao lado das igrejas estavam sobrecarregados. A partir da Revolução, serão transferidos para fora das cidades. A população de Ornans opõe-se a essa decisão durante mais de uma geração. O novo cemitério é inaugurado em setembro de 1848. Um muro de alvenaria cerca um terreno retangular, cujo acesso é feito por um portão de ferro com grade. Os habitantes da pequena cidade estão enterrando alguém. Como na igreja, homens e mulheres estão separados. Muitos choram. O coveiro colocou seu casaco e seu boné de lã na beira da cova que ele acabou de cavar. Ele espera com o joelho apoiado no chão. 4 carregadores com roupas pretas, luvas brancas, chapéus grandes de abas redondas seguram o caixão com lençóis brancos. Três sacristãos com estranhos gorros. Courbet vai utilizar esse gorro em outro quadro, A Morte de Janot, hoje desaparecido. O padre vestiu o traje negro do ofício fúnebre e uma estola debruada de fio prateado. Ele tirou o gorro e o segura enquanto lê os textos no breviário. Um coroinha segura um porta-círio. Ele olha para um dos carregadores, no qual talvez tenha tocado com o círio. O outro coroinha segura o vaso de água benta. Alguns historiadores pensaram que as roupas dos 2 B10 fossem inspiradas em pinturas italianas antigas. Em 1994, durante a reforma da igreja, foi descoberto, caído e esquecido atrás de um armário da sacristia, um desses chapéus vermelhos. Homens e mulheres estão de preto. Vários homens usam cartola. As mulheres, capuzes negros e toucas brancas. Só os 2 personagens à direita do túmulo vestem redingote e calças à antiga. O primeiro com polainas e o segundo com meias azuis e um chapéu com 2 pontas. Esses trajes insólitos datam de 1793, ou seja, meio século antes, época da Primeira República. No entanto, o quadro foi pintado em 1849, na Segunda República proclamada pela Revolução de 1848.
Fevereiro de 1848. O levante popular derruba o rei Luís Felipe. As liberdades são restabelecidas, mas reinam o desemprego e a miséria. 3 meses depois, nova revolução. Barricadas em Paris. A insurreição é dominada pelo sangue. Execuções sumárias, exílios, deportações. Fim de 1848. Luís Napoleão Bonaparte, sobrinho do imperador, é eleito presidente da República. Logo tentará ampliar o seu poder. Em 1849, a Assembleia Nacional, de maioria monarquista, revoga as conquistas sociais do ano anterior. No outono de 1849, Courbet inicia sua tela. Usa como ateliê o sótão da casa da família, e seus modelos são os parentes e os vizinhos. O sótão mede pouco mais de 4 metros de largura por 7,40 de comprimento, mas o teto apresenta um forte declive. Segundo a lenda, o pintor precisou enrolar a tela à direita e à esquerda para pintar seu quadro. A tela é composta de 3 panos, cujas costuras hoje são visíveis. Ela foi coberta com um preparado de branco de chumbo de grão espesso. A seguir, tingido com terra escura queimada, esse preparado ficou mais aparente quando as camadas de tinta secaram, escurecendo o quadro e atenuando os seus tons frios. Rostos, mãos e roupas são desenhados com pincel ou acentuados em bistre com um traço aparente. As pinceladas, distintas, raramente se fundem. As áreas mais indeterminadas, terra, falésia, céu, talvez tenham sido trabalhadas com faca. O preto não forma uma massa uniforme, mas espalha várias nuances enegrecidas ou azuladas. Pontos violentos de branco fazem contraste. Lençóis dos carregadores, sobrepelis do cruciferário e dos coroinhas, camisa do coveiro, toucas e lenços das mulheres, cão branco malhado de preto. Uma nuance especial, o cetim branco-azulado da mortalha. Se não foi pintado de preto ou roxo, talvez tenha sido para resgatar um desequilíbrio entre os brancos minoritários e os pretos dominantes, a luz contra as trevas. Pinceladas de cores vivas pontuam a tela. Vermelhão dos bedéis e dos coroinhas, amarelo cobre do vaso, casaco verde-oliva sobre o qual se ajoelha o coveiro, meias azuis, calça verde, casaco cinza, colete castanho do velho revolucionário. Vários repintes podem ser vistos. O chapéu de um dos carregadores foi mudado de lugar. Uma mulher de capuz foi apagada. Um perfil de homem foi deslocado. A tela é quase 2 vezes mais comprida do que larga. Seu formato panorâmico é ainda mais acentuado pela linha das falésias. Os personagens são figurados em tamanho natural, reforçando ainda mais o efeito de realismo. Um desenho preparatório esboça uma primeira ideia do quadro. Um cortejo avança da direita para a esquerda, o caixão e os eclesiásticos na frente, seguidos pelos homens e finalmente pelas mulheres. O coveiro está ajoelhado na extrema esquerda diante de um provável túmulo. Na tela, a composição é mais complexa. O grupo parece estender-se paralelamente ao contorno das falésias. Para romper o efeito compacto e a rigidez da pequena multidão, Courbet deu aos rostos e aos olhares orientações bem diversas.
O pintor representa um momento preciso. O cortejo acaba de entrar no cemitério e dividiu-se em 3 grupos. Os eclesiásticos e os carregadores à esquerda da cova, os homens à direita. As mulheres continuam andando da esquerda para a direita para contornar o grupo dos homens. Elas então se voltam em direção à sepultura. A sepultura é vista em diagonal, como se o espectador estivesse à esquerda do buraco. É um dos raros volumes figurados de forma ilusória, como o são o vaso de água benta, as pregas da mortalha e a bola do crucifixo. Os personagens parecem achatados, sem perspectiva, o que mais chocou o público da época. Eles foram comparados a figurinhas recortadas. A imagem parece obedecer a uma construção geométrica. O túmulo está situado no centro do quadro. O crucifixo marca o primeiro quarto. As 2 bordas do túmulo sugerem um ponto de fuga sobre a haste vertical do crucifixo. O caixão está inclinado segundo a diagonal do retângulo, formado pela linha do horizonte e a borda inferior da tela. As 2 hastes do crucifixo estão alinhadas na diagonal do retângulo superior. O crucifixo e os ossos cruzados formam 2 cruzes escuras e opostas. Em 1850, Courbet mostra sua tela em Ornans, Besançon, Dijon e a inscreve no salão, única alternativa para um jovem pintor. Considero que a pintura é uma arte essencialmente concreta e só pode consistir na representação das coisas reais e existentes. É uma língua totalmente física, tendo por palavras todos os objetos visíveis. Um objeto abstrato, não visível, não existente, não é do domínio da pintura. O jornalista Champfleury, amigo de Courbet, lançara em 1847, nas conversas nos cafés, a palavra realismo, fazendo de Courbet o principal representante da nova corrente. Após a Revolução, o salão abre-se a toda espécie de temas sociais. Os pintores utilizam formas muito amplas, mostram cenas domésticas e dão a seus heróis bem comuns a grandeza solene de personagens históricos. Seus quadros contrastam com os temas fantasiosos dos quais o salão estava repleto. Em 1849, Courbet expôs 10 obras no salão. Com a tela após o jantar em Ornans, ele obteve uma segunda medalha, o que o isentava de, no futuro, submeter suas telas ao júri. O quadro foi comprado pelo Estado para o Museu de Lille. No salão de 1850-51, ele expôs 9 telas. Entre elas, Os Quebradores de Pedras, hoje desaparecido, Os Camponeses de Flagey voltando da feira e Um Enterro em Ornans. Courbet sonhava em ver seu O Enterro comprado pelo Museu de Luxemburgo, como os romanos da decadência de Thomas Couture o fora 3 anos antes. Ele o inscreveu no registro do salão sob o título Quadro de Figuras Humanas, histórico de um enterro em Ornans. A história consagrou um título mais curto, Enterro em Ornans. Após as violências revolucionárias de 1848, a reação política vai se transformando em difamação agressiva dos críticos e dos caricaturistas. As senhoritas do vilarejo, os camponeses de Flagey voltando da feira, os quebradores de pedras. Papai, por que chamamos isso de pintura socialista? Ora, porque ao invés de pintura rica, é uma pobre pintura. O Enterro do Sr. Courbet. Parece até que seu pincel se deleita com a imitação sistemática da natureza trivial e hedionda, que sua preferência se volta principalmente para os tipos grotescos, para todas as deformações de feiura física. Uma caricatura de Bertaille que só conserva do quadro O Cachorro e os 2 Bedéis retoma as lágrimas da mortalha, percebidas talvez como fezes de cachorro. Da mesma forma, alguns anos mais tarde, a caricatura de Cham sobre o atelier troca o pincel do pintor por uma vassourinha. Em 1855, várias de suas telas são aceitas na Exposição Universal, mas O Enterro e o Atelier são recusados. Courbet, por provocação, vai expô-las numa pequena casa que ele manda construir na Avenida Montaigne, não muito longe da seção de Belas Artes da exposição. Ele recomeça para a exposição de 1867. Eu só tive como mestres na pintura a natureza e a tradição.
o trabalho e o público. Em 1881, 4 anos após a morte do pintor, sua irmã Juliette retira o quadro do leilão para oferecê-lo ao Estado. No ano seguinte, ele é colocado no Museu do Louvre, onde fica exposto durante um século ao lado dos grandes quadros de Gros, Géricault e Delacroix. Em 1986, o enterro em Ornans é transferido para o Museu d'Orsay. 2 anos antes de pintar o enterro, Courbet viajara para a Holanda. Ele ficara fascinado pelos retratos de corporações do século XVII, como a Ronda da Noite de Rembrandt, ou a Companhia do Capitão Alertklock de Thomas de Keyser, ou ainda a Magra Companhia de Franz Hals, cujos chapéus podem tê-lo inspirado. Ou, principalmente, a Companhia do Capitão Bicker de Van der Helst. O dispositivo cênico permite desenvolver um grande número de personagens e valorizar suas roupas, acessórios, fisionomias e gestos. Outras influências prováveis: os quadros de Goya presentes em Paris durante os 10 anos precedentes na Galeria Espanhola de Luís Filipe, a grande atração da época. Estilo sombrio, traços acentuados, roupas, realismo às vezes levado à caricatura. Em sua forma, assim como em sua composição, o desenho preparatório de O Enterro lembra uma gravura sobre madeira que circulava no Franche-Comté e servia como aviso fúnebre. Com seus personagens pertencentes a 4 gerações sucessivas, o quadro evoca também as gravuras populares nos degraus da idade. Uma espécie de pirâmide mostra as diferentes etapas da vida. Outra imagem muito popular na época, a cerimônia do retorno das cinzas do imperador Napoleão em 1840. Courbet assistiu a uma parte da cerimônia parisiense. Ele viu as gravuras e deve ter se lembrado delas ao pintar o seu quadro. As imagens da Dança dos Mortos de Alfred Hettel também podem ter influenciado Courbet. Logo depois da Revolução de 1848, Hettel mostra a futilidade das revoluções. Em todas as culturas do mundo, os rituais funerários ocupam um espaço social fundamental. Eles unem na tristeza as comunidades rurais ou urbanas. E talvez exista também em O Enterro a lembrança de todas essas tradições que associam os cortejos funerários às dramáticas danças macabras. Terminamos esse carnaval com uma procissão solene por toda a cidade. O efeito era fúnebre e sinistro. Procissões caricaturais, cortejos ridículos, farandolas de carnaval, vale tudo para exorcizar a morte. Folclores que costumam transformar as mais enfadonhas cerimônias fúnebres em farsas burlescas. Quem são esses personagens? Operários, camponeses, burgueses? Coletando as lembranças dos habitantes de Ornans, consultando os endereços, as certidões, os registros, os historiadores puderam reconstituir a identidade dos personagens do quadro. Os carregadores são Jean-François Crevaux, sapateiro; Alphonse Bon, amigo de Courbet, agricultor, dono de terras que vive de rendas; Alphonse Frommaillet, músico, amigo do pintor, que já fora pintado em Após o Jantar em Ornans; Étienne Naudier, proprietário; o sacristão, François Constant Cauchy, sapateiro; o cruciferário, François Collard-Codame, dono de vinhedo; Benjamin Bonnet, simples e pobre padre do campo; os 2 coroinhas, François Constant Panier e Claude Joseph Journet, ambos filhos de vinhateiros; o coveiro, Antoine Joseph Cassard, filho de sapateiro; um outro sacristão, Claude Louis Promaillet, músico, grande amigo de Courbet;
Os bedéis Jean-Baptiste Muselier, vinhateiro abastado, Pierre Xavier Clément, sapateiro muito modesto. Os notáveis Hippolyte Proudhon, juiz de paz de Ornans, primo do filósofo. Prosper Teste, prefeito da cidade, vive de rendas. Guillaume François Bertin, antigo policial, agora agiota. Claude Joseph Sage, moleiro que enriqueceu. Adolphe François Marlet, advogado, vereador, amigo de Courbet. Os dois veteranos de 1793, Jean-Baptiste Cardet, vinhateiro modesto, François Pilosse-Crétin, camponês. Os amigos de infância de Courbet. Urbain Queneau, herdeiro de um juiz de paz de Ornans, vive de rendas e, como Courbet, é solteiro. Max Buchon, burguês abastado como eles, romancista e poeta. Courbet o retrata em O Atelier. A família do pintor. Jean-Antoine Oudot, vinhateiro abastado, o avô a quem Courbet venerava. Régis Courbet, o pai, agrônomo, abastado, bastante culto. Sylvie Oudot, mãe do pintor. E suas três irmãs, Zélie, Zoé e Juliette. As outras mulheres da cerimônia são Félicité Collard-Talon, mãe de um dos carregadores, Alphonse Bon, Jeanne-Marguerite Victoire Sevray, mulher de um dos sacristãos, Jeanne-Baptiste Grolambert, chamada Mamãe Gaget, esposa do velho que Courbet mostra em Os Quebradores de Pedra, Jeanne-Philiberte Venon, chamada Fifi Caillot, costureira casada com um agricultor, Joséphine Boquin, proprietária abastada, Françoise Garmont, filha de agricultores, Françoise Roncet, esposa de um rico marceneiro de Ornans, Célestine Garmont, filha de agricultores, doente, morreria indigente. A menina é a pequena Teste, bisneta de Jean-Antoine Oudot, portanto, prima de segundo grau de Courbet. Poucas pessoas não foram identificadas. Conclusão evidente que contradiz a maioria das leituras antigas do quadro. A pequena multidão não é representativa de uma população em que predominavam operários, diaristas, camponeses e pequenos artesãos. Com exceção de 2 ou 3, os personagens pertencem principalmente à classe dos pequenos proprietários, dos burgueses abastados ou dos que viviam de renda. Primeiro, Courbet fez posar os membros da sua família, depois os seus amigos do café e, finalmente, por comodidade, vários vizinhos do bairro. Homens ou mulheres, jovens ou velhos, pobres ou ricos. O visitante hoje encontra seus nomes pelos caminhos do cemitério. O próprio Courbet, morto no exílio na Suíça, voltou para Ornans. É bem possível que o pintor quisesse mostrar em seu quadro as ameaças políticas do verão de 1849, a ponto de se ter imaginado que a cena era o enterro simbólico da República. Para alguns, Courbet estaria marcando a oposição entre os republicanos e a Igreja, considerada conservadora. Mas a Revolução de 1848, marcada por um socialismo utópico, pende, sobretudo, para um entendimento universal. Em algumas representações da época, o cortejo dos povos liberados é dominado por Cristo, como o enterro de Courbet é dominado pelo crucifixo. O Cristo ergue-se numa paisagem de montanha, como nas representações da Paixão. É um Cristo de madeira, pintado em cinza rosa, que parece vivo. Não é mais a esplêndida Jerusalém que serve de pano de fundo, somente as falésias de uma paisagem montanhosa despojada. O Evangelho diz que no momento da agonia do Cristo no Gólgota, a terra treme, é fissurada e o crânio de Adão, o primeiro homem enterrado há milênios, reaparece. O crânio está lá. É um fato que se quer edificante, assim como os objetos colocados nas vaidades para lembrar a todos o destino comum. Ele também evoca a cena do cemitério em Hamlet, cena ilustrada pelos artistas românticos como Delacroix. O crânio de Adão pertence também a outro universo simbólico, o da franco-maçonaria. Com os ossos cruzados e as lágrimas, ele indica que o iniciado vai renascer em outra vida. Outra referência à pintura religiosa, os rostos dos carregadores que se desviam do caixão.
Em geral, no campo, aguardava-se vários dias para enterrar os mortos. E a pestilência da morte é por vezes evocada grosseiramente nos quadros sobre a ressurreição de Lázaro. Finalmente, o cão volta a desempenhar um papel imemorial. Em todas as tradições sagradas, o animal acompanha a alma do defunto no além. Mas quem está sendo enterrado em Ornans? Quem está no caixão? Primeira hipótese, é o primeiro morto enterrado no cemitério novo, Claude Etienne Teste, vinhateiro, proprietário influente e republicano. Teste era tio-avô de Courbet. É normal, portanto, que a família e os notáveis estejam presentes. Mas, ao cavar, o coveiro encontrou ossos humanos, um detalhe incongruente caso Teste seja o primeiro morto. Segunda hipótese, o avô de Courbet. Mas Jean-Antoine Oudot está presente no quadro, logo atrás do caixão. Triste, sombrio, separado dos três grupos. Ele lembra as representações do morto que figuravam acima da sepultura nos antigos túmulos. Terceira hipótese, a avó do pintor, falecida em 1847. Donde talvez a tristeza da família e a presença do avô, sozinho, atrás do caixão. Quarta hipótese, a mulher do coveiro Cassar, falecida em 1848. O coveiro é um cidadão pobre, mas sua função faz dele um homem temido e respeitado, merecedor das homenagens das personalidades locais. Quinta hipótese, um membro da família Proudhon. Com efeito, Hippolyte Proudhon ocupa um lugar de destaque na primeira fila da cerimônia. Todas essas hipóteses não combinam com o lençol branco que cobre o caixão. O branco é reservado às moças e às crianças. Portanto, sexta hipótese, Clarice, primeira irmã do pintor, nascida 2 anos depois dele e falecida aos 13 anos em 1834. O quadro poderia ser a evocação dessa perda. Alguns anos após o enterro, Courbet pinta um quadro estranho. De início chamado O Traje da Noiva, ele foi identificado como traje mortuário, um costume do Franche-Comté. As mulheres de um vilarejo enfeitam para sua última viagem uma jovem morta. Talvez seja uma lembrança da adolescência. O branco aqui desempenha o papel principal, o da cor fúnebre. Entre 1847 e 1849, Courbet perde sua avó, seu avô e seu tio-avô Teste. Na mesma época, as sepulturas do antigo cemitério, entre elas a de Clarice, são transferidas para o novo. O que demonstra o quanto as cerimônias fúnebres devem ter sido constantes para o pintor e para sua família durante esses anos. Sétima hipótese, talvez o caixão contenha os restos de uma família inteira transportados do cemitério antigo para o novo. Em certa ocasião, o pintor dirá com ironia, é o enterro do romantismo. E, última hipótese, é como se o quadro fosse de fato o enterro do próprio pintor, pranteado por todos os seus. Como se Courbet se despedisse de sua imagem romântica e dos temas sombrios, romanescos de seus primeiros quadros. As lágrimas e as ossadas do ritual, seja ele cristão ou maçônico, significavam que o iniciado iria se abrir para outra vida. Courbet está então enterrando a si próprio para renascer melhor para outra pintura. Mais tarde, o pintor voltará obstinadamente às fendas e aos buracos de sua terra natal, e, sobretudo, à gruta, nascedouro do rio Lu, que é para ele como o santuário de uma questão fundamental, como um olho arregalado que lhe devolve o seu próprio olhar. Mas, por enquanto, o buraco que se abre no coração da tela é tão somente a cova do cemitério. Um buraco de terra fria que, como sabem os personagens da tela, acabará nos engolindo a todos. Em nossa sociedade tão culta, tenho que levar uma vida de selvagem. É preciso que eu me liberte até mesmo dos governos. O povo goza da minha simpatia. Tenho que me dirigir diretamente a ele.
tirar dele a minha ciência e deixá-lo que me faça viver. Por isso estou debutando na grande vida errante e independente do cigano. Versão brasileira Audio News.